Essa questão que ele está levantando é muito polêmica pelo seguinte, porque tanto a Anvisa como o Conselho Federal de Medicina têm a obrigação de zelar pela saúde da população em geral, certo? Eu, particularmente, como oftalmologista, conheço pelo menos 2 métodos que Cuba disse que funcionava, né? E que eram engodo para a população, que não funcionavam de forma nenhuma, porque é conhecido no meio médico que a questão de tratamento médico em Cuba é uma fonte grande de recursos financeiros. Então, eu sei de casos, por exemplo, de pacientes de São José dos Campos, inclusive, que o SUS custeou viagens para Cuba para tratamento de retinose pigmentar que não tinham a menor eficácia. Quando o Dr. Coimbra cita que a Anvisa aceita as vacinas e não aceita o Instituto de Cuba, ela aceita, como aliás está descrito, os trabalhos realizados e aprovados por 4 ou 5 entidades de controle de saúde, que são Estados Unidos, Japão, China, Inglaterra, que são reconhecidas mundialmente. Infelizmente, usar o exemplo de Cuba não é um exemplo adequado, porque eu volto a dizer, primeiro que é um regime totalitário. Então ele só passa para frente o que ele quer que passe para frente. Segundo, porque nessa área médica eles têm grandes descobertas, é verdade, mas também tem grandes casos que eu não posso chamar de charlatanismo, porque são médicos que executam lá, mas que são tratamentos que se mostraram depois ineficazes e cujo único objetivo era tirar dinheiro para aumentar a arrecadação financeira de Cuba. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é uma polêmica que está colocada, acho que não cabe aqui a gente ficar discutindo isso, eu tenho que colocar minha posição como médico, porque, obviamente, eu discordo de algumas coisas que o Dr. Coimbra falou, apesar de que eu respeito muito o Dr. Coimbra como profissional, todo mundo que conhece o Dr. Coimbra sabe que ele é um excelente cirurgião, sabe que ele ajudou milhares de pessoas em São José dos Campos, tá certo? Mas o fato é que a Anvisa, a função dela é preservar pela saúde da população, e assim como o Dr. Coimbra é uma pessoa que a gente sabe que está preocupada em atender a população, também tem muita gente cuja preocupação não é essa, e a obrigação dos órgãos a estabelecer normas para proteger a população. Então, doutor Sebastião, o ozônio é regulamentado na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. Nos Estados Unidos, ele é regulamentado em 13 ou 15 estados, e isso foi conseguido através da justiça, mas ele está regulamentado e aceito em vários estados, no Japão, no Canadá, na Argentina, etc, etc. Eu citei Cuba, porque Cuba tem um centro de investigações de ozônio, o que nos outros países me parece que não tem. Mas, de qualquer forma, eu, quando falo de ozônio, eu levo muito em conta a experiência que eu tive nesses 20 anos. Na especialidade, por exemplo, da oftalmologia, eu não tenho a menor dúvida de que a retinopatia diabética, não falo de outra patologia, não adianta você imaginar que o ozônio vai curar todas as doenças. Porém, a retinopatia diabética, eu tive casos, por exemplo, aqui do Provisão, de paciente que já tinha sido encaminhado para um departamento lá que aprende a andar com a bengala, porque estava com a visão quase zero, e que, com o ozônio, recuperou pelo menos 80% da visão. Então, o que eu não entendo, eu acho até que tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Anvisa devem sim exigir, porque senão pode virar charlatanismo. Tá? É muito fácil prometer coisas, porém eu tenho absoluta certeza de que as indicações são muito claras e só promete milagre aquele que não tem uma formação adequada e claro, quer atrair clientela, o que nunca foi o meu caso.
Até porque nunca precisou, né, doutor Rui? Não, nunca precisei, graças a Deus.